Como chegar a Deus? Um importante mestre de Jerusalém tinha uma dúvida muito comum entre aqueles que realmente querem entrar no reino de Deus. A dúvida de um mestre importante. Disse que Nicodemos era um membro do Sinédrio do Templo, que era o Conselho dos Sábios. Ele era o que hoje em dia é conhecido como um juiz da Suprema Corte. O próprio Jesus o reconheceu como mestre em Jerusalém. Uma noite, este homem visitou Jesus com uma pergunta perturbadora. A pergunta era: como ter vida eterna? Essa pergunta está no coração de muitos que querem conhecer Deus, e é por isso que falaremos sobre isto. O caminho da salvação. Jesus explicou a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a salvação depende exclusivamente de crer em Jesus. Muitos dirão que creem, mas realmente é assim? Vamos voltar no tempo um pouco. A lei de Deus diz: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é a fonte da vida, e o pecado nos afasta de Deus. Quando alguém peca, seu espírito morre. Por isso, o ser humano se debate em religiões para alcançar o favor divino, pensando que uma religião o levará a Deus. Muitas pessoas pensam que não fazem nada de errado e, portanto, não pecaram. Pensando assim, eles tentam acalmar suas consciências, embora no fundo eles não sintam paz ou tenham segurança de serem aceitos e amados por Deus. João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O autor de Eclesiastes diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Paulo acrescenta: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro dos Hebreus, lemos: sem derramamento de sangue não há remissão. Legalidade. É preciso entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, já que Ele é o Criador. Ele tem princípios que estão previstos em sua lei. Essa lei rege sobre todo o universo. Se quisermos fazer parte do seu reino, temos que cumprir os requisitos dessa lei. Se a violarmos, recebemos punição. A Bíblia diz ainda que se violarmos apenas um desses mandamentos, estaremos quebrando toda a lei. A punição para isso é perder nossas vidas, já que nossos pecados nos separam de Deus. Portanto, não se trata de crer em Deus à nossa maneira, ser bom, não fazer mal a ninguém, cumprir rituais religiosos, etc. Trata-se de cumprir ou não os requisitos legais para fazer parte do seu reino. O ser humano peca, e essa é a raiz do seu sofrimento. Se fizermos as coisas como sempre, não podemos esperar resultados diferentes. Devemos parar de tentar fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Para fazer parte do reino de Deus, devemos ser nós a sua imagem e semelhança, deixando que Ele nos moldeie. Portanto, não importa que opinião tenhamos sobre nosso comportamento perfeito aos nossos olhos. O que deve prevalecer é o que Ele diz em sua lei. Deus chama pecado a violação da sua lei. Estamos condenados? Em princípio, se todos pecamos, estamos todos eternamente condenados. Mas, como Jesus disse a Nicodemos, Deus amou tanto o ser humano que enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Ele o enviou para que todo aquele que nele crer possa ter vida eterna. A punição que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus na cruz. Isso elimina automaticamente a necessidade de professar qualquer religião, pois é uma mera questão de crer. Se é tão fácil, por que tantas pessoas o rejeitam? Fácil, mas difícil. Lendo a resposta de Jesus a Nicodemos, vemos que é fácil ter a vida eterna. Trata-se apenas de crer em Jesus. Além disso, diz claramente que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele também adverte que aquele que não crê já está condenado. Em seguida, ele diz porque muitos estão condenados, porque não querem vir à luz, porque suas obras são más. O que isso significa? O miolo do pecado. Como dito antes, toda desobediência à lei de Deus é pecado. Quando alguém peca, tenta fazê-lo secretamente, porque sua consciência lhe diz que isso não está certo.
Mas uma pessoa peca se escondendo porque seus atos são maus. O miolo de todo pecado é, portanto, a rebelião contra a lei de Deus. E é a mesma coisa que Lúcifer fez quando se rebelou e quis ser semelhante a Deus. Na base dessa rebelião estava aninhado o orgulho. Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo. Quando pecamos, estamos manifestando a mesma coisa. Consideramos que o que Deus estabeleceu não vale para nós e fazemos o que queremos. Ao fazer isso, estamos tentando nos colocar como Lúcifer no lugar de Deus, que é o único que tem o direito de legislar. Resumindo, pecado é igual à violação da lei, que é igual à rebelião contra Deus. Matando o câncer espiritual. O pecado é para o espírito o que o câncer é para o corpo. Mata. Quando alguém decide crer em Cristo, o que faz, se o faz sinceramente, é o seguinte: reconhece que há um ser superior a si mesmo, que é Deus, seu Criador. Que o Criador tem uma lei que essa pessoa violou e que isso se chama pecado. Que ele não tem como pagar por esse pecado, porque é preciso o derramamento de sangue inocente para pagar pecados. Ele se arrepende profundamente por ter pecado, acredita e pede perdão a Deus. Reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para derramar o seu sangue inocente na cruz. Ele reconhece que este sangue é suficiente para pagar por seus pecados. Ele sabe que toda a eternidade continuará agradecido a Deus por Jesus Cristo, o único Redentor. O que aconteceu com essa pessoa? Que ele se humilhou diante do Criador e assim matou o orgulho que o estava levando à condenação. Isso é o que Deus quer que façamos, porque Ele quer que todos nós sejamos salvos. É por isso que nenhuma religião ou qualquer outra pessoa, exceto Cristo, é o único caminho para ser salvo. Ou você faz as coisas como Deus as estabeleceu, ou você vai para a condenação eterna por não ter realmente crido no sacrifício de Cristo na cruz. O único caminho é Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus é o caminho e não um caminho. Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro, cheio do Espírito Santo e diante da liderança religiosa de Jerusalém, disse, arriscando sua vida para desafiar a religião predominante: em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Assim, poderíamos continuar com uma infinidade de textos que nos mostram que apenas Jesus Cristo é o caminho. Qualquer um que busque intermediários como santos, virgens, líderes religiosos, autossacrifícios, oferendas votivas, peregrinações ou qualquer outro meio para chegar a Deus, está enganando a si mesmo e escolhendo uma infinidade de caminhos que o levarão à perdição. Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em outro momento, Jesus ensina: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Focalizando: qualquer um que busque alcançar Deus por qualquer outro meio que não seja o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, não só está perdido, mas está pisoteando o sangue de Cristo. Deus, por amar a humanidade, enviou seu Filho para salvá-la. Quando alguém substitui em sua vida esse sacrifício por outros meios que ele inventa para tentar ganhar o favor de Deus, o que ele está realmente fazendo é dizer a Deus: eu não aceito o seu caminho para a salvação, eu não creio que o sacrifício de Cristo é suficiente para me dar a vida eterna, e eu invento meus métodos para ter a vida eterna. Você acha que desta forma você será capaz de entrar no reino de Deus? Você realmente crê que pode fazer um Deus à sua imagem e semelhança? Ou você prefere ser moldado à imagem e semelhança de Deus? Aprendei de mim. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A forma grega de ensinar é informar. A maneira de ensinar judaica é formar. Quando um jovem judeu quer ser mestre das Escrituras, ele escolhe um rabino, que o formará à sua imagem e semelhança.
Esse jovem viverá com o rabino e não só aprenderá a conhecer as escrituras, mas a viver de acordo com elas. É por isso que é muito importante ter cuidado ao escolher o rabino que será seu modelo. No final da jornada, o discípulo se assemelhará ao seu mestre. Essa escolha é conhecida como tomar o jugo. Na agricultura, quando 2 bois são colocados em um jugo, o mais jovem é sempre colocado com o mais experiente, de modo que o mais novo aprende com o mais velho. O jugo é colocado de tal forma que o peso do jugo cai sobre o mais velho, e assim o jovem pode aprender mais suavemente. Ao entender isto, podemos entender melhor o convite de Jesus para nós. Quem entre nós não está trabalhado e sobrecarregado com as situações desta vida? A primeira coisa que Jesus nos oferece é descanso. Então, ele explica o que significa tomar o jugo dele. Jesus era um Ramoni, ou seja, um mestre acima dos rabinos comuns, ou mestre de mestres. Quando ele nos convida a carregar seu jugo, ele está se oferecendo para ser nosso mestre e assim moldar-nos à sua imagem e semelhança. Depois, ele nos dá a primeira lição de como ser como ele, ser manso e humilde. Uma pessoa mansa e humilde aceita ser ensinada e guiada pelo mestre. Em troca, ele promete descanso para nossas almas e explica que seu jugo é fácil e o fardo leve. Isso ocorre porque o mestre carrega o peso do trabalho duro. Desafio. Muitos até agora dirão: eu adoraria ter a fé que você tem, mas eu não sou capaz. Não se engane, crer em Cristo é uma decisão e não um sentimento. Se só alguns tivessem a capacidade de crer, Deus seria injusto em imputar condenação àqueles que não creem. E Deus não é injusto. Dá a todos a mesma oportunidade de crerem ou não. Portanto, trata-se de se você está ou não disposto a abandonar os caminhos que você inventou para tentar alcançar Deus e decidir crer na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, como o único válido diante de Deus para apagar os seus pecados. Trata-se de você decidir colocar o seu orgulho aos seus pés e reconhecer que só Jesus é capaz de salvá-lo. Isso é crer em Cristo. Você vai fazer isso ou vai ficar enraizado em seus tortuosos caminhos para preservar seu orgulho? Mas eu já sou cristão. Deixe-me contar uma última história. Em Atos 11:26, lemos que os discípulos passaram um tempo na cidade de Antioquia e lá realizaram muitos milagres. Diz assim o texto: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Portanto, ser cristão é o mesmo que ser um discípulo. Vejamos a definição do Senhor Jesus do que é ser seu discípulo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para guardar sua palavra, você tem que começar lendo-a. Se alguém não conhece a Bíblia, é impossível para ele saber o que Jesus quer que guarde. Portanto, é impossível ser discípulo de Cristo e poder ser cristão se não ler a Bíblia. Essa é uma das razões pelas quais ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entende por que não vale para nada participar de rituais religiosos, ler livros religiosos ou ouvir muitas pregações religiosas, acender velas, fazer sacrifícios, etc.? Trata-se de ler a Bíblia, meditar nela diariamente e colocá-la em prática, permitindo que o Espírito Santo moldeie a sua vida à imagem e semelhança do Mestre e Redentor Jesus Cristo. É uma questão de prioridade. Se alguém é importante para nós, estamos interessados em tudo o que nos diz. Se não for, ignoramos o que quer nos dizer. Você já leu a Bíblia? O livro da vida. Neste ponto, só temos mais uma consideração prática. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, apenas aqueles que tiverem seu nome inscrito no livro da vida serão salvos. Para serem inscritos nesse livro, devemos crer em Cristo. Em Apocalipse 20:15, Cristo diz a João, o apóstolo que escreveu aquele livro: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Falando da Nova Jerusalém, onde Cristo viverá eternamente com aqueles que foram salvos por crerem nele, diz assim: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que eu faço agora?
Se você entendeu que estava no caminho da condenação e quer tomar o caminho estabelecido por Deus, que é Cristo, o único caminho para a vida eterna, há uma sugestão de ordem prática. Busque um momento e lugar onde você possa ficar sozinho com Deus. Fale com Ele naturalmente e seja honesto com Ele. Diga a Ele que você entendeu que só Jesus é o caminho para a salvação, que você reconhece que pecou e que precisa do seu perdão. Diga a Ele que a partir de agora você quer ser um discípulo fiel de Cristo e peça a Ele para recebê-lo em seu reino e inscrevê-lo no livro da vida. Diga a Ele tudo o que achar necessário contar-lhe, pecados para confessar, pedir perdão, etc. Se você sentir vontade de chorar por ter pecado e vivido de costas para Cristo todos esses anos, faça isso. Deus disse em Isaías 57:15: Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A partir daí, mostre a Ele que você realmente quer ser um discípulo de Cristo e comece a ler a Bíblia e reservar tempo para falar com Deus todos os dias. Você não está sozinho. Jesus foi preparar-nos lugar para viver eternamente com Ele no céu. Mas Ele não nos deixou sós. Antes de partir, Ele disse: Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo foi quem inspirou os autores bíblicos, e Ele nos leva a toda a verdade. Estude a Bíblia, e antes disso, peça ao Espírito Santo para guiá-lo a entendê-la. Qualquer ser humano pode entender o que lê. Se bem algumas passagens são um pouco mais complexas, quanto mais você lê, mais você entende. Ninguém é superior ou inferior a ninguém diante de Deus. E se realmente o buscarmos, Ele nos ouve e atende. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A Bíblia. Hoje você pode ler ou baixar a Bíblia da internet gratuitamente. A seguir, indicamos vários links para recursos online gratuitos. Também pode-se obter cópias em papel a preços muito baixos. E claro, existem apps para baixá-la. Daqui, recomendamos a versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel. A grande promessa de Cristo ao seu povo. Se você decidiu fazer parte da família de Deus e, portanto, tornar-se um discípulo de Cristo, você deve saber que uma das maneiras que a Bíblia usa para se referir àqueles que creem em Jesus é a noiva. O tempo que Deus permitiu que o ser humano se autogovernasse na Terra está terminando, e está ficando claro que o ser humano não se saiu bem, já que ele virou as costas para seu Criador e caminhou em direção à sua autodestruição. A punição de Deus para aqueles que rejeitaram Cristo começará muito em breve e é conhecida na Bíblia como a Grande Tribulação. Tudo isso está escrito, além de em outros livros, em Apocalipse, a partir do capítulo 6. No final de todo o derramar da ira de Deus sobre os incrédulos, Jesus Cristo virá à terra e implantará seu reino milenar, que precede o reino eterno. Mas, para aqueles de nós que cremos nele, há uma promessa maravilhosa que você deve conhecer. Uma vez que a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre os incrédulos, e a Igreja de Cristo, ou noiva, é composta de pessoas que creram, o Senhor Jesus fez uma promessa que está prestes a se cumprir. Ele disse assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este evento é conhecido como o arrebatamento da igreja. Paulo conta como será. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trompeta. Porque a trompeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E acrescenta em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trompeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Se você decidiu sinceramente entregar sua vida a Cristo, crendo somente nele para sua vida eterna, esta promessa é para você. Aproveite, porque em muito pouco tempo se tornará uma realidade para todos nós que cremos. Mas não demore, porque o tempo está se esgotando. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.